Bom dia, irmãos, tudo em paz? Quantos amam a palavra de Deus? Eu creio que nós vamos experimentar de algo precioso, né, nessa manhã. Só queria orar. Senhor, eu quero te dar graças, Pai, pelo privilégio que temos de fazer a escolha, Pai, de estar aqui nessa manhã e de reconhecer, Pai, a Sua presença, a Sua graça, Seu favor, e de saber que nós não vamos sair da mesma forma que entramos. E também, Pai, de lembrar que a Sua palavra não voltará vazia, sem que antes ela cumpra aquilo que ela for designada para fazer. Então, Pai, nós queremos sempre te dar toda a honra, toda a glória, e te pedimos, amado Espírito Santo, fique à vontade no nosso meio. É o nosso prazer te servir, e nós cremos que vamos desfrutar de uma mesa farta da Tua palavra, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por esse tempo, por essa igreja, por essa liderança e por tudo aquilo que o Senhor tem liberado, Pai, para esse tempo e para essa nova estação. Nós te agradecemos, Pai, no nome santo e bendito de Jesus. Quantos creem e concordam, diga amém. Glória a Deus. Obrigado, irmãos, vocês são top demais, viu? Glória a Deus. Eu gosto desses cultos pela manhã, porque você vem, né, de um período, eu imagino, de descanso, né? Alguns, eu acredito que a maioria dormiu, né? Alguns tentaram dormir, né? E aí você está melhor para receber a palavra, né? E isso me faz lembrar também, né? Tempo de escola dominical, essas coisas, na verdade. E eu queria, de fato, nessa manhã, tratar um assunto que eu percebo que na medida que os dias se aproximam para a volta de Jesus, nós precisamos entender como igreja o quanto nós temos ainda que desfrutar de milagres mesmo. Sabe, amado, eu tenho estudado e eu tenho percebido que a igreja de Cristo, né, ou de forma individual mesmo, nós precisamos usufruir de milagres financeiros, de transferências mesmo, em todas as áreas da nossa vida. Quantos creem nisso? Amém? Eu creio, amado, que nós estamos debaixo de uma orientação divina, né? E não só no nosso ministério, eu acredito que aqui na igreja também, né? E essa orientação divina é expansão e crescimento. Agora, para isso, né, nós vamos precisar, né, desfrutar de recompensas e transferências. Esses dois assuntos, recompensas, né, e transferência, é muito claro nas Escrituras, né? E quando nós não olhamos com cuidado para isso, parece que não é uma coisa comum, né? Parece que a nossa vida está ligada a essa coisa de só trabalhar, né? E o nosso trabalho será o meio por onde a gente vai crescer. Mas quando você estuda a palavra de Deus, você vai ver que não é só isso, né? Ontem eu citei um texto aqui de Efésios capítulo 4, verso 17. Esse texto tem ficado muito contundente na minha vida, porque Paulo ele está corrigindo aquela igreja, né, e falando que eles não deveriam mais andar como andam os gentios, né, aquele povo pagão, aquele povo que não tem aliança, e eles estavam andando na vaidade dos seus próprios pensamentos. Paulo diz, obscurecidos de entendimento e alheios à vida de Deus que estava operando neles, mesmo nascido de novo. E muitos de nós, se não tomarmos cuidados, amado, vamos viver dessa mesma forma, mesmo dentro da igreja. Lembra, nós somos tirados, né, do império das trevas quando nós nascemos de novo e fomos transportados para o reino, né, para o reino do Filho do seu amor. Como eu disse ontem, nós temos uma nova realidade, né, temos uma nova identidade, né, agora temos uma nova vida, uma nova cultura. E quando nós vamos estudar sobre isso, né, você vai ver o quanto de coisas ainda nós temos que desfrutar. Por isso que Paulo disse, né, para a gente não se conformar com esse sistema, com esse século, com esse mundo, mas a gente vai precisar fazer o quê? Uma transformação, né, da nossa mente, mudar a nossa maneira de pensar, para que a gente possa desfrutar, né, de qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Agora, no reino de Deus, né, nós precisamos entender que o trabalho, ele é um meio, ele não é a fonte. Você está aqui comigo?
E isso é fundamental entender. Por que eu digo que isso é fundamental entender? Aqui nessa região não tem isso, mas lá na minha região, as pessoas têm a ideia de que se fez uma faculdade, se entrou numa multinacional, ou se entrou para um órgão público, eles estão garantidos. Eu sei que aqui não tem essa cultura não, mas lá na minha região eles têm essa ideia, né? Porque para ser bem sucedido tem que ter uma faculdade. Se for assim eu estou perdido, eu não estudei nada. Se for essa daí eu estou perdido, porque eu não tive oportunidade, minha família não me deu essa condição. Eu vim de orfanato, né? Até os 7 anos espancado pelo meu padrasto, dos 7 até os 13 anos internado no orfanato. Quando eu saí, fui ser um catador de lixo para ajudar a minha mãe. Então eu não tive escolha. Então se for assim eu estou perdido. Mas graças a Deus eu nasci de novo, minha realidade foi mudada, amém? Agora eu faço parte do reino de Deus. Sou um cidadão celestial, estou muito acima de toda e qualquer circunstância, principado, potestade, poder e domínio, não é verdade? E agora posso reinar em vida, posso governar sobre as circunstâncias. Você está aqui comigo? Então minha realidade foi mudada, então eu não vivo mais com base nessas coisas, porque quem vive assim é o povo do mundo, é o povo que não tem aliança. Mas nós que nascemos de novo, temos uma nova realidade, uma nova identidade, estamos vivendo muito acima, né, dessa vida medíocre. E você não se chateia com isso não, né? Essa vida medíocre, essa vida mediana, né? Essa vida que é o que? Vai dormir, acorda, toma café, vai trabalhar, almoça, volta à tarde, janta, né? Se for casado, às vezes tem uma festinha à noite, né, de vez em quando, né, não é sempre, né, dependendo do casal. Aí vai dormir de novo, acorda, vai trabalhar. Se isso é a vida que Deus tem para mim, eu prefiro ir para o céu. Eu estou fora. Porque quando eu vou olhar para a palavra, a Bíblia diz que eu posso viver céus na terra. Quando eu vou olhar para a palavra, né, quando você olha para o Evangelho, você vai ver Jesus ensinando os discípulos a orar na oração do Pai Nosso. Ele ensina os discípulos a pedir que os céus venham, né? Que eu possa desfrutar de céus na terra. E eu não sei como é que você imagina como deva ser o céu. Mas, amado, a Bíblia deixa bem claro, né? Agora no reino de Deus, você vai ver que melhor é dar do que receber. Mas tem muita gente na igreja achando que melhor é receber. Ainda está na cultura de crer para receber. Mas melhor é dar, Jesus falou. Você está aqui comigo? Não acha interessante isso? Então, nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar pela palavra. Mas o mundo e o sistema disse, né? E nós, sem perceber, a gente caiu nisso. Porque eu me lembro, né? Os pais que são muito cuidadosos, né? O que eles fazem? Né? Ele falou assim: filho, você precisa estudar. E aí o pai... quando ele é muito cuidadoso, né, leva o filho para a escola. Quando o filho volta, olha se tem tarefa e diz: olha, se você não fizer a tarefa, não vai chupar sorvete. Quando já viu essas coisas? Né, o zelo e o cuidado, porque o papai quer que você seja bem sucedido, que você, né, e o pai quer que o menino seja igual a ele, né, ou que vá além dele, né, assim? Aí o pai quer determinar o que o menino vai ser. Já viu isso ou não? Só que a Bíblia diz que o que o menino vai ser, Deus já disse antes do ventre. Mas o pai quer dizer o que ele quer, o que ele vai ser. Não é interessante isso? O profeta Jeremias disse, né, que antes que te formasse no ventre materno te conhecia. Quando saísse pela mata, te consagrei, no caso dele, profeta. E você, o quê? As pessoas não sabem. Por isso eu gosto da pergunta que fizeram para João Batista: quem é você? O que Deus te chamou para fazer? Precisamos entender isso, né? Porque tua satisfação plena está ligada ao que Deus te chamou para fazer, não para o que você quer fazer. Agora, qual é o teu chamado? As pessoas não sabem. Aí vivem alheios à vida de Deus. E aí querem desfrutar de crescimento e de avanço fora da vontade de Deus. Não tem como. Agora, porque você nasceu de novo. Quando você lembra que nós somos comprados por um alto preço, preço de sangue? Então, se eu fui comprado, isso significa que nem o meu nariz mais me pertence. Você concorda com isso, irmãos? Não é verdade? Então você não faz o que quer. E pode até fazer, mas sem a graça de Deus.
Então nós precisamos entender algumas coisas que eu penso que é muito importante. E eu me lembro que o pai, menino, você tem que estudar, e ele paga a escola, e faz isso, e faz aquilo, né? E aí agora, quando ele está projetando algo para o menino, o que ele faz agora, né? Ele começa a pensar num cursinho para o menino para entrar para a faculdade, já viu isso? Você, olha, você vai estudar porque você vai para a faculdade. Irmão, não tem nada errado, pelo amor de Deus. Não estou dizendo que é errado não, né? Mas eu estou dizendo que o sistema do mundo te leva a trazer um peso e um jugo, quando na verdade o que a criança vai ser, Deus já falou antes do ventre, né? Aí o que acontece? Você vai ter que estudar, paga o cursinho, aí agora manda o menino para o cursinho, e aí o menino passa no cursinho, ele inscreve o menino na faculdade, né? Aí paga, ele não tem problema de pagar o preço que for, 2.000, 1.800, 2.500 de faculdade, porque ele está vendo um menino lá na frente formado, não é verdade? E aí faz o que for necessário. Aí o que acontece? O menino faz aquela inscrição e o menino passou para entrar na faculdade. É uma festa, coloca até no Facebook, aleluia, o menino passou, ele vai para a faculdade, não está nem preocupado com o que vai pagar. Não é interessante isso? Eu acho interessante, mas eu não vejo esses mesmos pais sentando com o menino com a Bíblia dizendo: você tem um chamado, Deus te chamou para isso. Mas o mundo e o sistema determinam o que a gente vai fazer com os nossos filhos. Por isso que tem gente aí que tem 1, 2, 3 faculdades e não usa nenhuma, porque está perdido em Deus. Vocês estão muito quietos, gente. E aí a gente vive frustrado aí, porque está andando fora da vontade de Deus, não desfruta de crescimento, de aumento, né? E aí às vezes culpa a igreja, o pastor, alguns saem da igreja, quando na verdade não tem nada a ver, amado. A Bíblia diz: procurar e compreender qual é a vontade do Senhor. E ele diz: e não vos embriagueis com vinho, né? No qual há dissolução, mas enchei-vos, é algo que você faz, não é algo que ninguém faz por você, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Então nessa manhã eu quero conversar com você sobre desfrutando de recompensas e transferências. Quantos creem que isso é direito nosso? Precisamos entender isso como igreja. E precisamos tirar o foco, né, do mundo e colocar o nosso foco nas promessas. Amém, irmãos? Então, dentro de muitas orientações que recebemos, né, sobre expansão e avanço, né, para o reino de Deus, e uma das orientações é de nos fortalecer na visão desse ministério, isto é, que somos da fé e que temos uma cultura de excelência. Quantos concordam com isso? Né? Eu tive agora em Campina Grande e eu ouvi o pastor João Roberto falando uma coisa lá que me abençoou demais. Fiz questão de anotar aqui, né? Ele diz assim que eu prefiro a pressão do desafio do que o conforto da mediocridade. Então muitos de nós não queremos passar pela pressão do desafio, nós queremos a zona de conforto. Já viu isso ou não? Só que na zona de conforto você vai viver uma vida medíocre, porque você vai ver Deus sempre te puxando para cima. Você vai ver, por exemplo, o livro de Hebreus dizendo que, Hebreus 10, 35, portanto não abandoneis a vossa confiança, porque ela tem grande galardão, né? Agora a Bíblia diz: com efeito, você vai ter necessidade do quê? De perseverança. Agora ninguém quer essa questão de perseverança. E aliás, eu acho que as pessoas entendem errado perseverança, porque a gente falou assim: rapaz, como é que você está? Estou perseverando. Mas mal desse jeito, só persevera quem está em alegria, amado. Perseverança e alegria andam junto. Ninguém persevera mal, só persevera quem sabe onde vai chegar. Amém? Então eu gosto do que ele disse aqui, né? Eu prefiro a pressão do desafio, né, de te puxar para o crescimento, de te tirar da zona de conforto, né? Ele diz: eu prefiro a pressão do desafio do que o conforto da mediocridade. Então eu sempre também gosto de dizer que não vale a pena a leveza de uma vida medíocre, né? É melhor a pressão de uma vida gloriosa. Não vale a pena negociar para diminuir a pressão. Já viu pessoas fazendo isso? Você, eu faço de tudo para não entrar nessa questão de isso, daquilo. Não, amado, eu vou te dizer, se você é da fé, não tem para onde correr.
Deus vai te puxar para cima mesmo. Ele está te chamando para o topo. Só que para o topo não é lugar de medíocre, de mediano. Quantos creem que Deus nos chamou para uma vida de excelência? Com essa alegria toda mesmo? Não é verdade? E eu quero que vocês entendam, irmãos, por favor, eu vou até me ajoelhar aqui. Por favor, entenda, quem está falando com você é quem viveu uma vida miserável. Eu passei fome, eu fui catador de lixo, eu morei na enchente. 5 anos eu morei na enchente, eu passei muita necessidade. E eu vivia essa vida medíocre, né? Com cara de coitado para as pessoas me abençoar. Eu tenho nojo disso. Quando eu descobri Isaías 1,19, o pastor Bud pregando, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E eu falei, lógico que eu quero, porque ele perguntou, quantos querem? Eu falei, eu quero. Eu falei, eu faço qualquer coisa para sair dessa vida miserável que eu estou vivendo. Ele falou assim, é só ouvir e praticar a palavra. Eu falei, não é possível que é só isso. Eu falei, ele está dizendo que para me sair dessa vida miserável, é ouvir e praticar o que está escrito. Eu falei, se for só isso, eu estou arrumado. Porque eu não tenho problema de obedecer. Eu só não quero mais errar. Amém, irmãos? Você está aqui comigo? Então não vale a pena negociar para diminuir a pressão, né? Recuar, desistir, né? Para ter uma vida medíocre, né? Comprometendo a palavra que Deus nos falou a nosso respeito. Portanto, se Deus disse, amado, eu creio, está feito e vai acontecer. E não vou negociar isso, amém? Então é importante a gente entender isso. Eu gosto de alguns textos, né? Gênesis, capítulo 13, o verso 14, né? Você vai ver Deus tendo uma conversa com Abraão, né? Depois que Ló se separou dele, olha só o que diz esse texto aí. Gênesis 3, 13, 14, né? A Bíblia diz assim: e o Senhor Deus disse a Abrão, depois que Ló se separou dele, levanta os olhos e olha desde o lugar onde está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, pois toda a terra que vês, para ti eu o darei, e a tua descendência para sempre. Essa foi uma imagem profética, amado, para os nossos dias também, né? De restauração de governo e transferência sobrenatural de riquezas, quando você olha esse contexto lá, né? E todas as vezes que a gente vê, levanta os olhos, a Bíblia está dizendo, pelos olhos da fé você vai ver, sabe? Você não anda de cabeça baixa para viver em Deus, você tem que levantar os olhos e ver, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, não vem do meu trabalho, não vem de pessoas, vem do Senhor. É Deus é que por meio do meio qual Ele quiser, Ele vai me alcançar. Mas os olhos da fé precisam ser levantados. Eu preciso tirar os olhos das coisas, eu preciso tirar os olhos da situação e colocar os olhos na palavra, em Deus, amém, irmãos? Então, à medida que nos aproximamos, né, do retorno do nosso Senhor, você precisa crer que nós vamos experimentar em manifestações poderosas nessa área de transferência e de recompensa. A Bíblia está cheia disso. Eu tenho estudado sobre isso e eu quero falar com você sobre isso, né? A palavra é bem clara, né? Com verdades poderosas a esse respeito, né? Agora, precisamos agarrar essas verdades. O Evangelho de Mateus, o capítulo 24, verso 14, né? Começa a dar algumas ideias disso, né? E eu quero que você entenda que perto da vinda do Senhor, algumas coisas vão acontecer, e uma delas é recompensas e transferências. Vai valer a pena você estar aqui nessa manhã. Creia no que eu estou te falando, porque eu não estou pregando a minha palavra, essa é a palavra do Senhor, e essa igreja está entrando nisso, de recompensas e transferências, de forma sobrenatural, para o que Deus quer fazer, amém? A Bíblia diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. E a Bíblia diz depois, então virá o fim. Antes vai acontecer o quê? O evangelho do reino. Não é qualquer evangelho, o evangelho do reino. Nesse mesmo capítulo, né, o verso 34, a Bíblia diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que isto aconteça. Sem que isto o quê?
recompensas e transferências. Amém? Quando você lê o livro de Provérbios, capítulo 13, o verso 22, olha o que a Bíblia diz: o homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos. Isso é uma coisa, mas presta atenção agora. Mas a riqueza do pecador é depositada para quem? Tem algum justo aqui? Você tem que crer nessas coisas. O homem de bem faz o quê? Deixa herança. Agora tem uma coisa, mas a riqueza do pecador, a Bíblia diz que ela vai ser depositada na conta de quem? Na minha conta, na sua conta. Você está feliz por isso ou não? Com essa alegria toda. Sabe, amado, porque nós precisamos colocar os nossos olhos nisso. A Bíblia diz que essa geração não vai passar sem que isto aconteça. Se você vai receber ou não, eu não entendo. Mas que eu vou receber e que eu vou viver isso, eu vou. Eu tenho vivido isso. Alguém que saiu de uma vida miserável tem experimentado uma vida gloriosa nessa área. Amém, irmãos? Você precisa crer que isso é verdade. Quando a versão amplificada, né, desse texto de Provérbios 13, 22 diz assim: a riqueza do ímpio de alguma forma achará caminho para cair nas mãos daquele que é justo. Amém, irmãos? Oh, glória a Deus. Salmos 37, 11, a Bíblia diz assim: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. E essa palavra paz aí é shalom, né? Shalom significa nada quebrado e nada faltando. Repita assim comigo: nada quebrado, nada faltando. De novo, nada quebrado, nada faltando. O que é isso? Excelência. Amém, irmãos? Nada, chega de coisa quebrada. Chega de resto. Por favor, não fique chateado comigo. Eu vivi isso muito. Amém? Mas cansei. Falei, se eu posso desfrutar de algo novo e de provisão, eu quero. Eu não sou orgulhoso não. Eu quero. Amém? Nada quebrado e nada faltando. Sabe qual era a minha mentalidade há anos atrás? Quando eu ia alugar uma casa, eu sei que aqui não acontece isso. Eu procurava mais barata. Eu ia morar, eu procurava mais barato. E às vezes a casa cheia de mofo. E eu morava lá só porque era mais barato. Eu é que ia morar e alugava o que era pior. Mas isso só aconteceu comigo, fica tranquilo. Aleluia. Eu rodava a cidade toda para pagar 5 centavos mais barato na gasolina. E aí gastava no caminho que ia para lá. Eu me lembro de época que eu ia fazer a compra em 3 mercados. Comprava o arroz num lugar porque estava mais barato ali, o feijão mais barato lá. Mas só aconteceu comigo essas coisas. Então a Bíblia diz que nós não devemos andar como andam os gentios, com esse tipo de pensamento, com esse tipo de comportamento. Quantos creem que Deus é o Deus do ouro e da prata? Então por que está passeando pela terra e rodeando por ela procurando mais barato? Chega até a ofender, parece, né? Eu sei. Eu ficava com raiva quando falavam isso. Mas era por causa da minha mentalidade medíocre. Pastor, talvez eu não volte mais aqui, mas não tem problema não. Então, nada quebrado e nada, glória a Deus. Essa palavra shalom aí quer dizer completo, saúde, bem-estar, totalidade, segurança, né? Saúde no corpo, né? Prosperidade, paz, sossego, tranquilidade, contentamento, amizade com Deus, especialmente no relacionamento proveniente da aliança que temos com Deus, né? Então Salmos 37, 29, eu estou dando base para você não ficar bravo comigo, ok? Porque aí depois eu te pego lá na frente. Amém? Salmos 37, 29 diz assim: os justos
herdarão a terra. Fala assim comigo: recompensas e transferências. A Bíblia diz que os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Agora, quantos creem ou quantos sabem, né, que outros trabalham para nós colhermos? Eu gosto de ler aqui o que Jesus disse, porque quando Jesus disse, aí eu fico livre, né? Aí ninguém vai ficar bravo comigo. Abra comigo o Evangelho de João, capítulo 4, o verso 35. Olha o que a Bíblia diz. Jesus falando aqui, né? Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa ou a colheita? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos. Lembra de Abraão que Deus falou para ele? Levanta os olhos. Sabe, amado, tem que parar de ser o crente galo, andando para baixo e vivendo de migalha, comendo o que os outros dão. Erguei os olhos. Foi o que Deus falou para Abraão, com o pai dos da fé. Tem alguém da fé aqui? Ele diz: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a colheita. 36. O ceifeiro recebe desde já a recompensa. Fala assim: desde já. Né? E entesoura o seu fruto para a vida eterna. Meu Deus do céu. Irmão, pega isso aqui, pelo amor de Deus. Você precisa pegar isso. A primeira coisa, ele falou assim: olha, levanta os olhos e vê. Por que ele está dizendo? O ceifeiro recebe desde já a sua recompensa. Amém? E entesoura seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador, como também quem? O ceifeiro, que colhe. Amém? 37. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o... Um é o semeador e outro é o... Então, um planta e o outro... Você está aqui comigo? O que eu estou querendo dizer, o que a Bíblia está dizendo, que alguém plantou para você... Quando você tem a mentalidade do reino, amado, você vai viver nessa coisa de colher dos benefícios que o teu irmão já fez. Quanto sabe, amado, que aqui, nessa região, pessoas plantaram e outros vão colher. Você está aqui comigo, irmãos? Se a mentalidade do reino... Amém. Quando sabe que a conta já foi paga? Então a Bíblia diz o que no 37? Pois no caso é verdadeiro o ditado, Jesus falando. Um é o semeador e outro é o ceifeiro. 38, olha o que ele diz: eu vos enviei para fazer o quê? Para colher, ceifar. O que não... Outros trabalharam e vós entraste no quê? No seu? Uau! Fala assim: recompensas e transferências. Outros trabalharam e eu entrei, agora Jesus me colocou no trabalho deles. Quantos creem nisso? De você acordar pela manhã e você receber um telefonema de alguém que foi dormir e Deus falou com ele a teu respeito. Só porque você está cultivando a mentalidade do céu. Amém? Uma cultura celestial. Então, amado, Deus vai nos recompensar por todo o nosso trabalho. Sabe, amado, às vezes você está trabalhando e esperar colher lá na frente. Deixa eu te dizer, mas porque você está sendo fiel, você está sendo colocado no trabalho de alguém, e você pode receber agora. Hoje pela manhã tem colheita para você, porque você decidiu vir para esse culto. Deus está trazendo uma colheita, uma transferência para a sua vida, seja em que área for, só porque você fez a escolha de estar aqui. Quantos creem nisso?
Eu vim de São Paulo para te dizer que Deus está liberando colheita para você agora. E vai ser sobrenatural. 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 Nada quebrado, nada faltando. Oh, aleluia. Então não estranhe se chegar carro novo, casa nova, chegando coisas novas para a sua vida. Está escrito. E às vezes não tem a ver com você, tem a ver com o que fizeram. E Deus te colocou na colheita. A gente já podia ir embora para casa. Por que você acha que eu vivo assim? Porque eu descobri essas coisas. Tem gente se acabando. Meu Deus, como eu vou pagar essa conta? Eu falei, eu não quero nem saber. Está paga. Eu só fico sensível. Aleluia. Sabe, amado, tem aquele dia de rompimento. Eu me lembro quando foi o rompimento financeiro na minha vida. Uma vida terrível, morando ainda na enchente. A gente com uma série de contas para pagar. Eu e a Sandra, aluguel atrasado, sem água, sem luz, 4 meses. E eu sempre tive uma empresa e eu estava com tanta dificuldade de receber o que eu tinha entregado. E aí numa sexta-feira, né, eu saí e consegui receber todo o dinheiro que eu tinha para receber. Que ia dar para pagar aluguel, ia dar para pagar as luzes, a água, fazer compra. E liguei Sandra, graças a Deus, recebi ela, oh glória a Deus, aleluia, né? E animado, né? Só que naquele dia tinha uma conferência, e eu cuidava do som da igreja, e eu falei, Sandra, eu vou direto para a igreja. Aí eu fui direto para a igreja com aquele monte de dinheiro no bolso. E aí tinha um homem de Deus chamado Irineu Gruber, e quem ia pregar naquela reunião era Dave Robertson. E aí eu me lembro, amado, que quando eu cheguei naquele culto, tudo, e aquele homem pregou sobre Amós 9,13. Eu não sei se você lembra o que diz esse texto, né? Mas eu vou abrir aqui só para você. Amós 9,13. Ele leu nessa versão, mas eu vou ler em outra para você. A Bíblia diz, eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa. O que é isso? Deus encurtando o espaço de tempo. Quantos creem que nós estamos vivendo esses dias? Né? E ele diz, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, os montes destilarão mosto, e todos os outros se derreterão. Ele diz, mudarei a sorte de meu povo de Israel, e eles edificarão as cidades assoladas, nelas habitarão, plantarão vinhas, beberão seu vinho, farão pomares, deles comerão seu fruto, plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei jamais serão arrancados, diz o Senhor. Mas eu vou ler na versão, a mensagem para você. Olha que diz assim, e é verdade, agora não vai demorar muito, é o decreto do Eterno, as coisas vão acontecer tão depressa, que a sua cabeça vai girar, uma coisa depois da outra, vocês não vão conseguir acompanhar a rapidez, tudo vai acontecer de uma vez só, e para qualquer lado que vocês olharem, verão bênçãos, bênçãos como os vinhos jorrando dos montes. E ele diz, vou consertar tudo de novo. Ai meu Deus do céu, uau, aleluia, eu amo isso. Deus mandou te dizer, vou consertar tudo de novo. Numa manhã como essa, Deus envia uma palavra, e a sua vida é mudada, seu destino é afetado. Se prepara, porque vai haver testemunhos, milagres sobrenaturais em cada área da sua vida e ministério. Essa igreja vai desfrutar de milagres sobrenaturais. Aleluia! Sabe, irmão, um dia pode começar como qualquer outro, mas não precisa terminar da mesma forma.
Por isso que eu amo a Bíblia. Por isso que eu tenho um problema com crente que não lê a Bíblia. Isso! Aleluia! Você pode dar um glória a Deus só, por favor? Ele está dizendo, é o decreto do eterno. Ninguém vai mudar isso, irmão, está escrito. E Deus pediu para liberar isso sobre a sua vida. Sabe o que significa? Que vai acontecer. Anjos estão saindo desse lugar agora. A Bíblia diz que eles ouvem a voz da palavra. Quando você recebe a palavra, quando você se alegra com a palavra, algo vai acontecer. Aleluia! Valeu a pena você ter vindo de manhã. Diga aí, por favor, valeu a pena ou não? Eu já posso ir embora já, irmão. Só vim aqui, Deus falou assim, vai lá e diga isso para eles. Nada quebrada e nada. Pode se preparar que vai ser pipoca para tudo que é lado. E o que eu acho mais poderoso, que não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com o que Jesus fez para você. Você só recebe. O pastor falou ontem sobre isso. Amém? Você está aqui comigo? Então quando a gente vai estudar a palavra, a gente vai ver tanta coisa. Então sabe como eu gasto meu tempo? Indo nas promessas. Falei, uau, é meu, eu recebo. Aí o povo fica com raiva de mim. Eu me lembro que quando eu cheguei em Guaratinguetá, eu falei, eu não vim para sofrer nessa cidade. Vou prosperar nessa cidade. Vou morar numa casa boa. E comecei a declarar essas coisas. O povo, não, pastor, aqui é uma cidade do interior. Aqui o povo é pobre. Eu falei, não, mas vai mudar. Vai mudar. A palavra é carregada de poder. Eu não tenho o que eu creio, eu tenho o que eu digo. E comecei a falar sobre essas coisas. Vai dar uma volta lá para você ver. Vai dar uma voltinha lá. Aleluia. Nada quebrado. Então, amado, Deus vai nos recompensar por todo o nosso trabalho. Agora, qual é o nosso trabalho? Descansar no que Jesus fez. Olha só. Aí o povo fica, meu Deus do céu. Jesus disse, sabe o quê? Não vos entregueis as inquietações. Como é que se entrega as inquietações? Dizendo, que comeremos, que beberemos, como vão pagar essa conta, como é que vai ser amanhã? Eu estou lá preocupado com isso. Eu sou cidadão celestial. Eu fui chamado para governar, não para ficar preocupado com conta. Amém, irmãos? Ele diz que quem faz do reino de Deus a sua principal busca, a Bíblia diz que tudo lhe é acrescentado. Ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu e a sua. E o que vai acontecer? Fala assim, acrescentado. Sabe o que significa acrescentado? Já está separado, é seu. Você só precisa fazer do reino de Deus a sua principal busca. Não o sistema desse mundo. Por isso que Paulo disse, vocês não podem andar como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Eu sou, eu posso, eu tenho faculdade, eu tenho pedigree. Não vale nada no reino. Porque no reino nós estamos nivelados. Reis e sacerdotes. Eu comecei que hora, gente? Eu me perdi. É sério? Então, quando a gente olha para a palavra 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, nem precisa abrir, eu vou citar para você. Ele diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Lembra que Deus recompensa o nosso trabalho? Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Está trabalhando, está servindo o Senhor? Você precisa saber que tem recompensas e transferências. Você é mais, pastor, ainda vai demorar muito. Aonde que está escrito isso? Você recebe já, Jesus falou já. Você acabou de entrar no trabalho de quem já fez. Lei da semeadura. Amém, irmãos? Então nosso trabalho não é vão. Quando a gente olha para o livro de Êxodo, capítulo 12, verso 35, né, Deus
nos chama para colher o que os nossos pais plantaram, né? Êxodo 12:35 diz assim, ó: fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. Presta atenção no 36. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pedia, e despojaram os egípcios. Fala assim, favor. Sabe, amado, o mundo e aí fora vai nos favorecer. A riqueza do ímpio, do pecador, sendo depositada na conta de quem? Do justo. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade com isso, eu também tinha. Eu falei, gente, como é que pode alguém trabalhar e eu não fazer nada para receber? O reino de Deus é assim. Porque na realidade é tudo nosso, eles estão usando o que é nosso. Vocês aqui comigo? Então Deus nos chama para colher o que os nossos pais plantaram. Parece, amado, que a gente vai colher uma coisa que não é nossa, muito pelo contrário. Esse povo aqui que tinha escravizado esse povo, eles tomaram o que eles tinham feito, o povo de Deus. E agora Deus fez com que eles entregassem para o povo de Israel aquilo que era deles. Você precisa pegar isso. Então eu creio que vamos experimentar uma grande transferência de riquezas, porque Deus vai nos recompensar. Amado, aqui, eu quero que você entenda, amado, sabe, principalmente no Ministério Verbo da Vida, sabe, nós não somos daqueles que retrocedem, sabe, a gente faz a obra às vezes no peito mesmo, a gente começa do zero, a gente chama a existência, a gente aluga um prédio caro, sabe, isso é trabalho, e outra, vai haver recompensa, amém? Então, você precisa entender, o fato de você não desistir, lembra de Hebreus 10:35? Que a Bíblia diz que tendes necessidade de perseverança. Agora qual é o segredo? Não abandonar a sua confiança, a vossa fé. E não abandonar a vossa confiança, a Bíblia diz que tem grande, essa palavra galardão é recompensa. Manter a sua vida de fé, crendo, confessando, isso é um trabalho. Você está semeando no reino do Espírito, mas a Bíblia diz que haverá grande recompensa. Você precisa saber que está escrito isso, porque senão você vai achar que a sua vida financeira, o teu crescimento está ligado ao seu trabalho, está ligado ao que Jesus fez na cruz do Calvário. Efésios 1:3 diz que eu e você fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Você é abençoado até a tampa, irmãos. A Bíblia diz lá em Provérbios 10:22 que a bênção do Senhor enriquece. Não é o teu trabalho que enriquece, é a bênção, só que a bênção é uma obra do Espírito. A bênção está ligada à aliança que temos com Cristo. Ele diz, não é também o cálice da bênção que tomamos? A ceia celebra a bênção que Deus operou por meio de Jesus para nós. Amém, irmãos? Então Jesus disse que Ele vai nos enviar para colher no que não semeamos. Jesus disse que levanta os olhos e vê. Tira os olhos da circunstância, tira os olhos das impossibilidades, coloca teus olhos na palavra. Levantar os olhos é olhar pelos olhos da fé. Toda vez que Deus nos orienta a levantar os nossos olhos, significa olhar pelos olhos da fé. Olha o que o profeta Isaías disse lá no capítulo 60 e no verso 4: levanta em redor os olhos e vê. Vê o quê? Todos esses que se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, tuas filhas são trazidas nos braços. Então verás e serás radiante de alegria. Teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo. Sabe por quê? Porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão ter contigo. Quantos creem nisso? Está escrito. E ele diz, a multidão dos camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efa. E ele diz, todos virão de Seba, trarão ouro e incenso, e publicarão os louvores do Senhor. Sabe o que significa? Que não vai faltar para fazer o que precisa fazer para o Senhor. Amém? Vai vir do leste, do oeste, do sul, não importa, mas vai chegar.
Amém? Precisamos crer em recompensas para a nossa vida de fé, amado, e perseverança. Se você está mantendo uma vida de fé e perseverança, vai haver colheita, grande galardão, recompensa, transferência. Amém? Precisamos mudar a nossa maneira de pensar. O diabo tem usado o sistema deste mundo para nos impedir de desfrutar de recompensas, né? E transferências legítimas para cada um de nós. Agora o que precisamos fazer? Guardar o nosso coração. Quando fala de guardar o coração, está falando do nosso espírito. Amém? Porque é nele que estão as fontes de saída para a nossa vida. A gente sabe o que diz lá em Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede o quê? As fontes. Dependendo do que você deixa entrar, é o que vai sair. Se é o sistema do mundo que ainda está em evidência, é o que você vai desfrutar. Mas se é o sistema do reino de Deus, é o que você vai desfrutar. Então você tem que guardar o seu coração. Se você nasceu de novo, guarda o sistema do reino de Deus, porque é dali que você vai viver agora. Essa é a sua mentalidade agora. Nada quebrada e nada. É assim. Lá na minha região tem pessoas que não tem problema de andar com carro sujo, carro caindo aos pedaços. Tem 1 quilo de barro dentro do carpete, do tapete do carro. Sabe o que se chama isso? Quer que eu fale? Não, melhor não falar não, né? Falta de excelência. Deus te dá algo e você cuida desse jeito? E quer ir para a colheita maior? Impossível, se não é encontrado fiel no que Ele te confiou na mão. Levanta, nem arruma a cama. Guarda-roupa, quando vai usar a roupa, parece que a roupa saiu da boca do cavalo. Falta de excelência. A sua casa te representa, não sei se você sabe. Ela fala muito de você. Seu carro também, suas roupas. As pessoas, por que você anda desse jeito? Porque eu represento um reino. Eu represento um povo. Vai ver a história da rainha de Sabá quando vai visitar Salomão para você ver. Ela ouviu falar dele, quando chegou lá, ela falou assim: sobrepuja o que eu ouvi falar de você. Agora o que sobressaía nele não era o dinheiro, era a sabedoria. E a Bíblia nos orienta no livro de Provérbios de você adquirir a sabedoria com tudo que você tem. E o reino de Deus, sabe quanto que vale o reino de Deus? Não sei se você lembra, mas a Bíblia trata 2 textos, né? Ao que assemelharemos o reino de Deus? É como se um homem fosse atrás de pérolas perdidas, que representa o reino. A Bíblia diz que ele adquiriu elas com tudo que tinha. O reino de Deus vale tudo quanto você tem. Você está aqui comigo, irmãos? Aí queremos viver de qualquer jeito e queremos a bênção, a glória de Deus. Deus não despeja a glória dele num monte de lixo. Você está aqui comigo ou não? É melhor ficar. Não é assim que funciona. Vai ler a Bíblia. Essa hora as pessoas já ficam, estava tão bom, né? Mas as minhas mensagens têm esse teor de confronto sempre, não tem jeito. Mas é porque eu amo o corpo de Cristo. E eu descobri que quem ama fala a verdade. Eu não vim aqui para afrontar ninguém, né? Mas a palavra nos confronta. Amém? Então, amado, quando a gente lê o livro de Provérbios, nos dá várias instruções, né? O capítulo 23 de Provérbios e o verso 7 diz assim: porque como se imagina em sua alma, assim ele é. Você está desfrutando do que você imagina na sua vida. Você não pode ir além do que você se vê. Sabe essa vida que você está vivendo? É a vida que você escolheu viver. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Não é bom esse escute de manhã assim? É o que a gente escolheu. A gente precisa ser sincero e tomar vergonha na cara. Simples assim.
Porque o dia que você fizer a escolha pela palavra, você vai desfrutar de excelência, vai desfrutar de nada quebrado, nada faltando. E quando você começar a prosperar e desfrutar do que é direito seu, você vai encontrar um grupo de pessoas se levantando contra você. Deve estar roubando agora ele. Quando você começa a desfrutar de padrão de excelência, de riqueza, você vai encontrar um grupinho de pessoas dizendo, não, é ladrão. Deve estar roubando, deve estar vendendo cocaína, alguma coisa. Agora, se um ímpio prospera, não tem problema. Agora, se um crente prospera, é ladrão. Aleluia. Provérbios 18, verso 11 diz assim: os bens do rico lhe são cidade forte. E segundo imagina, né, uma alta muralha. O que adianta, né, ele ser rico, mas viver com medo, né? Agora o que a gente tem nos coloca em liberdade, não nos traz condenação, muito pelo contrário, né? Desfrutamos de provisão o tempo todo, porém muitas vezes Satanás, né, nos programou para viver preso em uma mentalidade de pobreza, como eu disse para você. Lá atrás eu estava fadado a viver uma vida miserável, porque eu nasci na favela, na zona leste de São Paulo, e aquilo ali era a vida comum de todo mundo, sempre faltando e tudo quebrado. Essa era a minha realidade, casa velha, né, dificuldade, mas a gente ainda dizia, mas é assim que Deus, né, preparou para a gente, aleluia. Então a falta de conhecimento é uma desgraça, e a gente vive aquilo como se fosse Deus que tivesse feito aquilo, mas a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem descendo lá do alto do Pai das luzes, em quem não há sombra de mudança ou de variação. Deus não mudou, Ele é bom e continua sendo bom. Ele não tem filhos preferidos. Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitudes. Amém? Então a minha mentalidade era aquilo mesmo. Então eu estava fadado, né, a viver uma vida medíocre, ainda passar aquela cultura para os meus filhos. O que mais me preocupa hoje em algumas pessoas hoje é que aquela vida medíocre, miserável que ele vive, ele vai passar para os filhos. Agora, graças a Deus pela palavra, que mudou a minha história, afetou o meu destino. Quando eu cheguei no Ministério Verbo da Vida, eu era um miserável. Vivia com uma cara de coitado, procurando as pessoas para me ajudar. E não estou dizendo que isso é porque eu era ruim, não, amado, era uma mentalidade errada. Porque era como eu me imaginava, eu vivia aquilo, a imagem que eu tinha era aquilo ali, eu estava vivendo naquele ambiente. Então eu estava fadado àquilo. Mas um dia me apresentaram a verdade. Agora quando me apresentaram, eu peguei a verdade. Eu fiz algo com a verdade. E eu descobri que funciona. Quando você lê Paulo escrevendo aos Filipenses, eles colocam o texto aqui ou não? Filipenses, eu acho que capítulo 4 e o verso 10, você tem como colocar aqui para mim, por favor? Olha o que a Bíblia diz, Paulo falando, alegrei-me sobremaneira no Senhor. Fala assim, no Senhor. Não é no problema não, amém? Agora uma vez mais, porque vocês renovaram ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Próximo. Olha o que ele diz, digo isso não por causa da pobreza, porque ele passou por isso, né? Mas porque aprendi a viver contente. Se Paulo aprendeu, nós vamos ter que aprender a viver contente em o quê? Em toda e qualquer. Se você não aprendeu a estar contente debaixo de pressão, você ainda não entendeu não. Aí o próximo versículo, tanto ser está humilhado, como também ser honrado. Em tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Que experiência? Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Amado, eu tive muita, como é que eu posso dizer? Eu tive muita experiência na falta, mas não gostei. Falei, eu sou PhD na falta, mas não gostei. Quando eu descobri que para mim desfrutar da abundância, eu precisaria aprender a estar contente e crer no Senhor, para desfrutar de abundância. Amado, eu quero experiência de abundância. Quantos concorda? De abundância. Aí Paulo, ele diz aquele versículo lá no final,
tudo posso naquele que me fortalece. Mas o que ele disse? Aprendi a estar contente em toda e qualquer, porque tudo é passageiro, irmãos, né? É leve e momentâneo, não é pesado e duradouro. Está parecendo o povo de Israel, que era uma passagem tão rápida. O problema é que as pessoas não entendem, né? Quando Deus tirou o povo do Egito, que era o lugar de servidão, e disse para eles: gente, eu estou animado. Ele fala com Moisés: diga para eles que eu quero levar eles para a terra que manda leite e mel. Só que o caminho era o quê? O deserto. Quanto se lembra? Só que o deserto, Deus deixou eles passar aquele tempo ali, era um período pequeno, alguns 12 dias, 30 dias, não sei, mas passaram mais de 40 anos. Mas Deus queria que naquele trajeto eles aprendessem a esperar em Deus, depender de Deus, porque deserto não é lugar de falta e nem de escassez, mas é lugar de provisão, né? E aprender a ser dependente de Deus. Porque você vai ver que ele mandava o maná do céu, tirava a água da rocha, abria o mar, era um lugar de milagres. Mas Deus falou assim: eles precisam aprender a desfrutar nisso e entender que eu sou a fonte deles, para que eles possam entrar na terra de abundância. A gente quer entrar na terra de abundância sem passar pelo deserto. Só que a gente tem uma ideia errada do deserto. Jesus passou pelo deserto. Quando se lembra disso? A Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito, não é pelo diabo não. Foi pelo Espírito levado ao deserto. Mas a Bíblia diz que ele saiu no poder do Espírito. E quando ele termina o deserto, ele entra para o ministério dele. Mas a gente não quer passar por algumas situações. Já está há 40 anos. Aí essa mentalidade tem que mudar. Gente, hoje de manhã um culto de ensino, o fogo é à noite. Amém? Então, amado, nós precisamos entender essas coisas, né? Nós desfrutamos de provisão o tempo todo, porém muitas vezes Satanás nos programou para viver o quê? Uma mentalidade de pobreza. Vocês vão ver, os espias viram as mesmas coisas, foram 12, né? Mas 10 só viram que é dificuldade, não é verdade? Agora, porém, Josué e Caleb viram o quê? Recompensa. Amém? Toda situação que se levanta contra você, você tem que falar: rapaz, tem recompensa chegando aí. Todo tempo de pressão antecede um tempo de glória, irmãos. É leve e momentâneo, e vai produzir para você o quê? Um tempo de glória. Amém? Você está feliz por isso? Está passando por pressão? Então comece a se alegrar, porque tem coisa boa chegando aí. Amém, irmãos? Então precisamos ir além. Deixa eu só adiantar aqui. O nosso pensamento precisa subir ao padrão da palavra de Deus, né? Portanto, nós não podemos ser que o nosso problema, né, seja as coisas. Às vezes o problema é o nosso pensamento, é a maneira de pensar. Por isso que nós vamos olhar para a palavra e ver aquilo que o apóstolo João disse na sua terceira carta, né? Amados, faço voto, né? Acima de tudo por sua prosperidade, né? Mas ele diz assim: como é próspera a sua maneira de pensar. Sua prosperidade está ligada à maneira que você pensa, como você se imagina. Amém? Como é que vai ser esse ano? Eu digo, o melhor ano da minha vida. Como é que vai ser esse mês? Vai sobrar. Quantos creem nisso? Que esse mês vai sobrar? Que tem milagres ainda essa semana. Provisão, graça e favor, recompensa e maior acesso. Portas se abrindo para você que você nunca entrou. Amém? Negócios fechados. Precisamos pensar como filhos de Deus. Menino, não, hoje não teve teclado não, né? Então, pode vir o violão. Sabe, amado, o Salmo 115 eu vi na camisa de alguém aqui, né? O verso 11 diz assim: confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. 13. Abençoa os que temem o Senhor, tanto pequeno como grandes. 14. O Senhor vos aumente bênçãos, mais e mais, mais e mais, mais e mais, mais e mais, sobre vós e sobre os vossos filhos. Amém?
Você está aqui comigo? Agora, amado, precisamos ficar certo de que nunca vamos além do que pensamos sobre nós. Agora, como é que nós mudamos a maneira de pensar? Colocando o que é certo, falando o que é certo, pegando como Deus nos vê abençoado. Sabe, quando você entende a bênção, sabe, a bênção está ligado à aliança que temos com o Senhor. Quando você nasceu de novo, você foi abençoado com toda a sorte de bênção. Você está aqui comigo? Você pode estar aqui hoje liso, sem R$1 no bolso, mas a Bíblia diz que você é abençoado até a tampa. O que determina a bênção sobre a sua vida, amado, não é o carro que você tem, a casa que você mora, é o que Jesus fez. Porque abençoado você é, pode ser que a bênção não esteja operando, mas ela está na sua vida. Se você vir aqui de noite, de madrugada nesse prédio, você vai perceber que ele vai estar escuro. Mas isso não quer dizer que não tem energia. Mas para a energia, a luz estar acesa, vai precisar ativar aquele botão. Que tal ativar a bênção nessa manhã na sua vida? É assim que, porque abençoado você é, se você nasceu de novo. Amém, você é abençoado. E é a bênção do Senhor que enriquece, e com ela não traz desgosto. E a bênção anula todo o trabalho que possa substituí-la. Você pode ser um gerente de um banco, e você pode ser em qualquer outra profissão. Sobre tanto gerente de um banco como qualquer outra profissão, a Bíblia diz que a bênção está operando. Lembra, a fé foi dada para mim e para você. Agora, a fé, antes de qualquer coisa, foi dada para agradar a Deus. Não é para ter as coisas, porque as coisas você já tem. Você só precisa recebê-las pela fé, ativando a bênção na sua vida. Você é abençoado até a tampa, irmão, não tem jeito. O diabo pode falar o que? Quantos lembra de Balaão? Lembra? O rei lá se levantou contra o povo de Deus e foi para Balaão e falou assim: rapaz, amaldiçoa aquele povo. Ele falou assim: rapaz, de que jeito? Como é que eu vou amaldiçoar o que Deus abençoou? É simples assim. Tem alguém abençoado aqui nessa manhã? Meu Deus, valorize isso. Valorize o sacrifício da cruz. Você é abençoado, não tem jeito. E por causa dessa mentalidade você vai ver que recompensas vão começar a chegar para a sua vida. Amém, irmãos? Oh, aleluia. Agora, deixa eu só falar uma coisa, porque eu gosto do que Paulo falou em 1 Coríntios. Eu acho que é 1 Coríntios, deixa eu só achar aqui. 1 Coríntios capítulo 10 e o verso 1. Isso me veio no coração agora. Isso mesmo, olha o que Paulo diz aos exemplos da história de Israel, e nós devemos ter esse cuidado com a nossa vida. Ele diz assim: ora, irmãos, escrevendo para os irmãos da igreja de Coríntios, não quero que vocês ignorem que nossos pais, o povo do Velho Testamento, que os nossos pais, todos estiveram sob a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim como no mar com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Presta atenção agora. Entretanto, olha o que ele diz: Deus não se agradou da maioria deles. Não, irmão, por favor. Paulo está dizendo: gente, deixa eu te dizer, vocês não podem ignorar o que aconteceu com o povo de Israel, mesmo eles sendo o povo escolhido de Deus. Deus tirando eles da terra do Egito, da servidão. Deus falou assim: gente, eu estou empolgado porque vocês vão entrar no que eu tenho para vocês. Mas fica tranquilo, nesse caminho eu vou ser com vocês. Deus mandava maná todo dia, água da rocha, mar se abria, não faltava nada, nuvem, lembra, para proteger. Lembra disso ou não? E eles, mas mesmo assim esse povo murmurava contra o Senhor. E Paulo está dizendo: gente, vocês estão na mesma condição, não ignore o que aconteceu com aquele povo. Se Deus não poupou aquele povo, fique certo que não vai nos poupar também. É esse o cuidado que Paulo está falando com esse povo aqui, Ele diz assim, que a maioria deles ficaram prostrados no deserto. Repita assim comigo: a maioria. Só que isso me preocupa hoje, porque quando eu olho para a igreja, eu faço uma conta de 80 por 20.
e numa régua alta. A maioria dos 80, a Bíblia diz que ficaram prostrados no deserto, por causa da mentalidade e por causa do que falavam, né? E quando a gente olha aqui, olha o que a Bíblia diz: ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram, né? Agora, quando a gente olha para o livro de Números, né, nós vamos ver, né, esse povo que caiu morto no deserto, né, porque não permitiram que Deus o levasse para a terra prometida, né? Números 14, 26 diz assim: depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando, Moisés, sofrerei esta má congregação? Irmão, por favor, fica aqui comigo, porque eu me coloquei no lugar de Moisés, porque essa era a igreja de Moisés. Quantos concordam? Congregação, não é isso? E Deus falou assim: Moisés, até quando essa sua má congregação vai sofrer? Eu ficaria mal. De Deus falou assim: rapaz, sua igreja é mal. Você está aqui comigo? Até quando sofrerei essa má congregação, né, que murmura contra mim? A Bíblia diz: tenho ouvido as murmurações. Deus ouve fé, mas Ele ouve o que também? Agora, qual é o problema? Presta atenção. Que os filhos de Israel proferem contra mim. Moisés diz para eles: por minha vida eu vou jurar, que assim como eles falam aos meus ouvidos, é assim que vai acontecer na vida deles. Então eu sou o resultado, hoje eu sou o resultado das minhas palavras. E a Bíblia diz, no 29, neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima. E os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra, a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Lembra que eu falei de 80 por 20? Né? Foram 12, só 2 desfrutaram. Sabe, amado, a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de comportamento, porque Deus nos chamou para coisas grandes, para uma colheita sobrenatural. Nós estamos em um tempo de transferência de riqueza, e o diabo sabe disso, e ele está trazendo todo tipo de situação contrária, para que a gente entenda que não é a vontade de Deus. Agora, como nós podemos desfrutar de recompensas para cada um de nós? O que Deus faz? Deus escolhe Josué para levar o povo para uma terra de abundância. Ele dá instruções para romper, né, com Jericó. O que eu acho interessante, quando eles chegam agora, depois de anos, diante de Jericó, para entrar para a terra prometida. Jericó é a porta de entrada, é a porta de saída do deserto, mas a porta de entrada para a terra prometida. E o que eu acho interessante é que agora esse povo está murmurando, se levantando contra Moisés, e Deus dá orientações loucas. Falou assim: rodeie a terra aí durante 7 dias. Eu imagino, amado, esse povo, né, que a Bíblia diz que ele levantava de madrugada para rodear a terra, para rodear a cidade. Eu imagino de madrugada, o povo já não gosta de levantar cedo. Imagina se fosse hoje. Os meninos não gostam de levantar nem para ir para a escola. Imagina, Deus falou: levanta todo mundo e vai rodear a terra. Eu imagino: mãe, eu não quero levantar. Mas Deus vai lá, rodeando a terra, a cidade, e nada aconteceu. 7 dias. No último dia o povo já está louco com Josué. O que é que tem que fazer mais agora? Aí Deus falou assim: fala que hoje é mais 7 vezes. Senhor, você está louco? Esse povo vai me matar. O que Deus estava desenvolvendo nesse povo? Uma mentalidade, amado, de esperar em Deus e de entender que as armas são espirituais. No final Deus fala para eles agora: grite. Aquela muralha não caiu com uma inteligência, não caiu com um tiro de canhão, com uma 12. Foi por meio de um chega, não vou viver mais nessa vida. Você está aqui comigo? Eu penso o quanto isso é sério. Agora, o que Deus fala para ele desfrutar daquilo, né? Josué 1,8 diz assim: como é para a gente desfrutar daquilo que Deus tem para nós, de transferências, né, e de recompensas. Ele diz assim: Josué, não cesse de falar do livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, e então fará prosperar o teu caminho, e serás bem sucedido.
Agora, como é que vamos desfrutar dessas recompensas? Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco, né? A Bíblia diz, em Marcos 9:23, se podes, tudo é possível que crê. A riqueza deste mundo não pertence ao pecador amado, muito pelo contrário, pertence a nós. Isaías 45, verso 2, eu estou encerrando. Ele diz assim: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, e dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Irmão, deixa eu te dizer, Deus está nos chamando para colher algo poderoso nesses últimos dias, só que não é de forma natural. Deixa eu só adiantar um negócio aqui. Quantos se lembram de Eclesiastes? Eu vou encerrar com isso. Capítulo 2, o verso 24. Salomão escreve agora no final da sua vida, depois de viver tudo que ele viveu, ele resume tudo. Ele falou assim: gente, sabe o que eu descobri? Que nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que sua alma goza do bem do seu trabalho. Mas você sabe o que eu descobri? Que no entanto isso não vem do seu trabalho, isso vem da mão de Deus. E a Bíblia diz: pois separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá dinheiro? Não. Ele dá sabedoria, conhecimento e prazer para todo mundo? Não. Ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador ou ao homem sem aliança, esse dá trabalho para ele ajuntar e amontoar, para depositar na conta daquele que agrada a Deus. Está escrito na sua Bíblia. Chegou o tempo, amado, de desfrutar daquilo que você já tem plantado. Fique em pé, por favor. Oh, aleluia. Pai, eu quero te dar graças, Pai, por um tempo de avanço e de colheita sobrenatural. Cada um que está aqui nessa manhã, Pai, está entrando em um novo tempo. E tem a ver com o que fizeram, com o que Jesus fez. Pai, eu declaro no nome de Jesus de Nazaré, colheita sobrenatural. Como diz Amós 9:13, é o decreto do Eterno. Ele diz: vou consertar tudo de novo. Estou enviando a minha graça, estou enviando o meu favor. Essa é a minha mão sobre você. Aí vem a minha bênção sobre você. Algo novo, algo poderoso está vindo sobre essa igreja, irmãos. Pega isso nessa manhã. Quantos creem? Dão glória a Deus aí. Aleluia. Existe um favor que me acompanha todo dia. Por onde eu passo eu atraio todas as coisas que eu preciso. Existe um favor que abre as portas do impossível e traz respostas de lugares de onde eu nem imagino. Yeah. Aleluia. Se prepare para algo novo. Existe um favor que me acompanha todo dia. Por onde eu passo eu atraio todas as coisas que eu preciso. Existe um favor que abre as portas do impossível e traz respostas de lugares de onde eu nem imagino. Chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor, por causa do favor de Deus, eu chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor, por causa do favor de Deus, eu sou abençoado ao sair, nada quebrado, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu chegar
chegou. Pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor, por causa do favor de Deus. Eu chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor de Deus. Deixa eu encerrar com algo aqui que eu não terminei. Sabe, amado, quando foi naquele dia que eu estava naquele culto com o David Robson, com o Irineu, que eu estava com aquele pacote de dinheiro, ele pegou Amós 9:13 e ele disse assim, e Deus, eu ouvi algo no meu ouvido, dê tudo. Eu falei, está repreendido, Satanás. Eu me lembro, amado, como se fosse hoje. E naquele dia eu resisti e não dei mesmo. Fiquei lá no culto quietinho. No final do culto, quando ele foi encerrar, eu falei assim, eu tenho uma impressão que alguém deixou de fazer o que Deus falou que era para fazer, porque Ele quer mudar a sua história. Eu falei, meu Pai eterno. Aí eu falei, não tem jeito. Aí peguei todo aquele dinheiro, tudo, dei no gasofilaço. Quando eu virei para trás, parece que eu caí em depressão. Parece que eu olhei para a cara da Sandra, minha esposa, que estava me esperando chegar em casa. Irmãos, eu me lembro que quando eu cheguei em casa, a Sandra animada porque a gente ia pagar as contas, ela falou assim, Zé, então vamos se organizar aqui, cadê o dinheiro? Eu falei, Sandra, eu preciso te falar um negócio. Ela falou, o que foi? Sandra, eu dei tudo. Ela falou assim, Zé, não acredito que você fez isso. Zé, pelo amor de Deus. Eu falei, Sandra, mas Deus falou comigo. Resultado, ela ficou mal. E aquela noite eu não dormi. Eu passei a noite orando em línguas. Mas de manhã, no outro dia, eu recebi uma ligação de uma empresa que era o meu cliente. Era no mês de setembro. Eles queriam fazer um pedido para o ano todo. E eu fui lá, eu estava sem carro, sem dinheiro, sem nada. E quando eu cheguei naquela empresa, ele falou assim, Zé, eu quero que você faça o pedido, né? Aí eu fui lá, vi o que estava faltando para fazer o pedido. Eu falei assim, não, faz o seguinte, você vai fazer já para até o mês de dezembro. Resultado, o pedido deu quase 50 mil reais. Naquele dia eu tinha 1.000 e poucos reais no bolso. E aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou? Porque isso eu estou falando de 25 anos atrás. 50 mil é dinheiro hoje? Então imagina lá atrás. Aí eu me lembro, falei, meu Deus, como é que eu vou fazer esse pedido? Eu não tenho dinheiro. Eu falei, rapaz, deixa eu te dizer, tu conseguiria adiantar alguma coisa para mim? Ele falou assim, a metade ajuda? Eu falei, ajuda, a metade ajuda. Aí ele virou de costas, ele virou de novo para mim, ele falou, ei, tu não está querendo comprar a Saveiro da empresa aí, não, a gente está vendendo. Eu falei, rapaz... eu não, e Deus falou assim, não, você quer? Eu falei, não, como é que você faz para pagar? Foi a gente descontando o pedido. Eu falei, não, no pedido não. Ele falou assim, mas como é que você quer fazer? Eu falei, nos próximos pedidos. Ele falou assim, então tá bom, o carro é seu. Colocou no meu nome. Resultado, saí com 25 mil no bolso e um carro pago. Mas teve que haver um rompimento para dizer para o diabo, você não me domina mais nessa área. Sabe, amado, existe o dia do rompimento, que Deus vai ter que, você vai ter que romper com isso. Eu declaro no nome de Jesus, eu vou encerrar com isso, amado, rompimento na tua vida financeira, rompimento em cada área da sua vida. Eu sei porque eu estou falando, amado. Eu vou ouvir testemunhos de milagres extraordinários aqui, de negócios fechados, de vendas sobrenaturais, de negócios extraordinários mesmo. Quantos creem nisso? Amém? Foi o meu prazer servir você da mesa do Senhor. Amém, irmãos? Pastor, abençoado ao entrar e por onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar e por onde eu chegarei em lugares que ninguém jamais chegou, pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor de Deus eu chegarei em lugares que ninguém jamais chegou, pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor de Deus, eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar e por onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair,
abençoado ao entrar e por onde eu passar. Aleluia! Se assente um pouquinho, querido. Meu Deus. Aleluia, que manhã é essa, gente?